Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos nesta sexta-feira da 19ª semana do Tempo Comum, para juntos meditarmos o Evangelho, a Palavra de Deus. Hoje que lemos o Evangelista São Mateus, no capítulo 19, versículos do 3 ao 12. Naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus e perguntaram para o tentar: é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo? Jesus respondeu: nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher? E disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. De modo que eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Os fariseus perguntaram: então como é que Moisés mandou dar certidão de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração, mas não foi assim desde o início. Por isso eu vos digo, quem despedir a sua mulher, a não ser em caso de união ilegítima, e se casar com outra, comete adultério. Os discípulos disseram a Jesus: se a situação do homem com a mulher é assim, não vale a pena casar-se. Jesus respondeu: nem todos são capazes de entender isso, a não ser aqueles a quem é concedido. Com efeito, existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim. Outros, porque os homens assim os fizeram. Outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, vemos Jesus que faz o seu ensinamento sobre o matrimônio, quando é colocado à prova pelos fariseus que dizem e perguntam se é permitido ao homem despedir sua esposa por qualquer motivo. E realmente esta questão foi uma questão que se debateu por muito tempo entre os judeus, principalmente ali aos entornos do período em que viveu Jesus Cristo. Alguns diziam, inclusive, que por qualquer motivo se poderia despedir a mulher. Mas Jesus vem recordar aquilo que é o objetivo de Deus, aquilo que era desde o princípio. Por isso que ele diz que não é assim. Nunca lestes que o Criador desde o início os fez homem e mulher, e por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Assim já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. É daqui, inclusive, que nós, como igreja, falamos da indissolubilidade do matrimônio, ou seja, uma vez que de livre e espontânea vontade o homem e a mulher se recebem em matrimônio diante do sacerdote ou do ministro que representa, que é a testemunha da igreja daquela união, eles estão unidos até que a morte os separe, como nós bem anunciamos sempre que fazemos a preparação para os noivos, como também anunciamos quando temos a oportunidade de falar sobre o matrimônio. Ou seja, o matrimônio é indissolúvel. Quando um homem, uma mulher livremente decidem se tomar-se em matrimônio, eles já não são dois, mas uma só carne. E, portanto, como nos fala Jesus, o que Deus uniu, o homem não separe. Por isso que não existe o divórcio católico, que muitas vezes traz tanta confusão para nós, até pelas formas de que se fala. Não existe divórcio católico. O que muitas vezes acontece é justamente percebermos que, faltando um dos critérios para que o matrimônio realmente aconteça, se declara que aquele matrimônio nunca aconteceu, por exemplo, a liberdade. Se a pessoa não se casou livremente, aquele casamento nunca aconteceu, porque faltou algo de essencial para que o matrimônio pudesse verdadeiramente acontecer. Jesus, no entanto, faz também um segundo ensinamento puxado pela exclamação dos discípulos, que dizem: mas se a situação do homem com a mulher é assim,
então não vale a pena casar-se. E que se encontra justamente no versículo 12, lá ao final do versículo, quando ele vai falar: com efeito existem homens incapazes para o casamento, porque nasceram assim, outros porque os homens assim o fizeram, e outros ainda se fizeram incapazes disso por causa do reino dos céus. Tantas vezes a gente tenta procurar aonde que na Sagrada Escritura está dito que o religioso, a religiosa, o padre não podem casar-se. Está justamente aqui onde nos fala Jesus. Existem outros ainda que se fizeram incapazes disso, ou seja, que se fizeram incapazes do matrimônio por causa do reino dos céus, para poder servir ao reino dos céus completamente. E do mesmo modo é claro que livremente um homem e uma mulher se decidem casar, se decidem tomar-se em matrimônio, também livremente um homem ou uma mulher decidem-se por se tornarem incapazes do matrimônio por causa do reino dos céus, ou seja, a viver o celibato por causa do reino dos céus. Então é aqui que nós vemos o fundamento bíblico, o fundamento da palavra de Deus para a vida de tantas pessoas, homens e mulheres, que decidem não casar-se, não contrair o matrimônio, para poder dedicar-se totalmente ao reino dos céus. A conclusão desta nossa reflexão, façamos então a nossa oração para esse dia. Deus eterno e todo-poderoso, a quem ousamos chamar de Pai, dá-nos cada vez mais um coração de filhos, para alcançarmos um dia a herança que prometestes. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.